Ei, Ana, bom dia. Bom dia, tia. Tudo bem, meu amor? Tudo sim. Tudo sim com você. Graças a Deus, tudo bem também. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, Bom Rafa. dia! Esperar um pouquinho os colegas chegarem, né? Senão tem que ficar parando toda hora. Pedro está tentando se conectar, Letícia também. Bom dia, Melissa. Bom dia, tia. Bom dia. Bom dia, Rafael. Por que tá tão sumido, Rafael? Bom dia, Letícia. Bom dia! Bom dia, Bárbara. Você tá com o nome do seu irmão, até fugiu um pouquinho. Daniel, bom dia. Bom dia. Gente, Letícia e Pedro estão que tentam conectar. Bom dia, Inaê. Pedro e Letícia estão tentando conectar e não conseguem. Ana Luísa, bom dia. Tá sumida, Ana. O que aconteceu? Vamos lá, galerinha. Júlia, bom dia. Acho que eu dei bom dia para todo mundo que entrou, né, gente? Às vezes eu me perco aqui um pouquinho, tá? Bom, meus amores. Pedro, bom dia. Conseguiu conectar? Demorou, né? Bia, bom dia. Bom dia, Fernanda. 10h03. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu quero que vocês peguem a página 125 a 129. Nós vamos tentar fazer toda a correção hoje, tá? Maria Eduarda, bom dia. Vamos lá, pessoal. Vou tentar fazer toda a correção hoje. Ai, peraí que eu fui aceitar o Dalton. Eu virei a página sem querer. Vamos lá. Todo mundo visualizando aí a página 125? Certinho? Vamos lá, pessoal. Nós trabalhamos a regência verbal e eu falei para vocês o seguinte: o foco da regência verbal é o sentido do verbo dentro do contexto. Ou seja, de acordo com o sentido do verbo, nós teremos uma regência. Às vezes o verbo ele tem 2 ou 3 sentidos e para cada sentido nós temos uma regência diferente. E aí focamos no verbo assistir, no verbo visar, no verbo esquecer e lembrar, que podem ou não ser pronominais de acordo com o sentido que eu quero estabelecer. E aí, a partir dessa regência, eu pedi que vocês desenvolvessem as atividades, correto? Então, analisem comigo aí. Leia as frases a seguir, atentando à regência verbal. Assinale C ou I, caso a regência esteja correta ou incorreta sob o ponto de vista da norma padrão. Depois, corrija as frases inadequadas. Essa daqui eu já cheguei a fazer com vocês, não já?
Cheguei, não cheguei? Sim. Tia, você fez até a 2 já acabou a 2. A número 2 eu terminei? Terminou. Porque eu me lembro que alguns alunos perguntaram, Fernanda, não consegui ver a E, não consegui ver a F. Acho que a E e a F você não A tem. E e a F, beleza. Que página que eu tô meio perdida aqui pra abrir? 125. 125, Júlia. Joinha, pronto. Vamos lá. Então, na letra E, nós temos aqui o verbo visar. É ele que eu tenho que analisar a regência. Então, aquele político visa apenas os seus interesses. Só que eu falei para vocês que visar, no sentido de ter por objetivo alguma coisa, o visar no sentido de almejar, de desejar, ele precisa da preposição a. Então, a frase ficaria correta quando estivesse dessa maneira. Aquele político visa apenas aos seus interesses. Tudo bem? Vamos lá. Discurso de político não agrada ninguém. Quem agrada, agrada a alguém. Assim como o verbo desagradar, que quem desagrada também desagrada a alguém. Então, o verbo agradar ou desagradar necessitam da preposição a para que a regência esteja correta. Nesse caso, o discurso de político não agrada a ninguém. Até aí, tudo bem? Joia? Partiu para número 3, então. E aí nós vamos... Lu, tá copiando? Lu e Bárbara? Estão fazendo a correção, amores? Luísa? Você Eu quer tô fazendo copiar? a 3 já. A de cima já fiz. Ah, beleza. Então, vamos para número 3. Partindo-se do pressuposto de que a mudança de transitividade implica, em alguns casos, mudança de significado, analise os pares linguísticos a seguir e determine o sentido expresso pelo verbo. Então, nós temos aqui, aí essa atividade especificamente, seria interessante o quê? Voltar e analisar a diferença de sentido. Então, o garoto sempre agrada sua mãe e as novas propostas não agradaram aos eleitores. Então, nesse caso, eu tenho duas vezes o verbo agradar, porém, com significados diferentes. No primeiro significado, agrada significa oferecer carinho, enquanto no segundo significa satisfazer a alguém, ok? Até aí alguma dúvida? Ou seja, agradar no sentido de fazer carinho, né? De ser meigo, não exige preposição. Agradar no sentido de satisfazer a alguém, neste caso, precisa da preposição a. Tudo bem? Letra B. Verbo aspirar. Eu falei para vocês que nós temos dois sentidos para o verbo aspirar. Nós temos o aspirar de cheirar, de inalar, de sorver. E nós temos o aspirar de desejar, de almejar, de ter por objetivo alguma coisa. Então, nesse caso, eu aspirei aquele inesquecível perfume. Nesse primeiro caso, nós temos o sentido de sorver, de inalar, de sentir algum cheiro. Enquanto no segundo exemplo, o sentido é de almejar, de desejar, de ter por objetivo alguma coisa. Tá claro isso aí na cabecinha de vocês? Certo? Vamos lá. Deixa eu ver o chat aqui. Ok, Ana, sem problemas. Vamos lá. Todas as noites, a enfermeira assistia o enfermo. Todos assistiram ao filme e ficaram encantados com o enredo. Então, aqui nós temos que analisar o seguinte: o verbo em questão é assistir.
E eu disse para vocês que o assistir, ele tem 4 regências diferentes. Aqui, a regência exigida está no sentido de ver e no sentido de dar assistência. O primeiro caso assistia o enfermo, observem que não tem preposição, porque o objetivo aqui, o sentido dele é dar assistência. No sentido de dar assistência, ele não pede preposição. Enquanto no sentido de ver, de presenciar alguma coisa, assistir ao jogo, assistir à série, assistir ao filme. Neste caso, no sentido de ver, de presenciar, ele precisa da preposição a. Então, o segundo caso é este sentido de estar presente. Estou falando muito rápido? Não? Tá dando para compreender bem? Joia. Vamos lá. Chamem os convidados para a abertura do evento. Chamem, verbo chamar. Chamem os convidados. Seu pai chamou-lhe de incompetente. O que eu disse para vocês a respeito do lhe? Quem é que se lembra? Quem é que se lembra do que eu disse a respeito do lhe? Que só usa quando é a ele? A ele, a ela, a você, não é isso? Ou seja, se o lhe, ele tem função de a ele, a ela ou a você, ele exige preposição. Então, ele sempre será objeto indireto. Não foi isso que eu disse? O lhe, ele tem função de objeto indireto, porque ele sempre vai exigir preposição. Nesse caso, chamem os convidados para a abertura do evento. Esse chamar tem o sentido de convocar, de convidar, certo? Então, chamem quem? Os convidados, beleza. No sentido de convocar, ele é transitivo direto, ele não aceita preposição. Porém, no sentido de apelidar, de nomear, de dar uma denominação, aí ele será preposicionado. Ou seja, precisa da preposição a. Chamou-lhe de incompetente. Ou seja, atribuiu um nome a ele, tá, pessoal? Certo? Prontinho? Quando tiver liberado, vocês me dão um okzinho, tá, galera? Por mim, pode passar já, tia. Por todo mundo, será? Por mim também. Vou balançar uma Por mim cabeça. também. Beleza, eu vou limpar aqui. Vocês sabem printar, não sabem? Qualquer coisa, printem e depois vocês terminam. Pode ser? Vamos limpar aqui e passar para a próxima página. Pessoal, todos os professores já acabaram o livro 2 com vocês? Não, tia. Não. O Franklin também, não. Oi? O que é, Eu Júlia? não tenho certeza, tipo, quais foram os professores que ainda não acabaram, mas não é só você. Ah, ok. Não, porque, na verdade, eu terminando essa atividade, o último texto eu não vou solicitar. A minha intenção é terminar essa atividade para a semana que vem, na outra, né, que eu começo com vocês, só na outra. Né? Ah, não, vocês já são dia 13, não é isso? Para no dia 13 a gente já iniciar o 3, tá bom? Vamos lá. Já receberam o horário das 6 aulas diárias? Não, tia. Ainda não? Vamos lá. Reescreva as frases substituindo o verbo em destaque pelo que se encontra entre parênteses. Faça as alterações necessárias.
Então, o que vocês deveriam ter feito nessa questão? O verbo aqui é almejar. Vocês deveriam trocar por visar, sabendo que visar tem uma regência diferente de almejar. Almejar é a mesma coisa que desejar, certo? Então, esse era um cargo que todos almejavam. Essa frase aqui está correta por quê? Porque almejavam é um verbo transitivo direto, não exige preposição. Mas visar, no sentido de almejar, de desejar, ele exige o quê? A preposição a. Então, como ficaria essa frase? Não poderiam se esquecer desse detalhe, tá? Esse era um cargo a que todos visavam, porque quem visa no sentido de almejar, de desejar, visa a alguma coisa. Então, antes do que, precisa da preposição. Tudo bem? Depois, gosto bem mais de cinema do que de teatro. O que eu disse a vocês? Que o verbo gostar, ele aceita essa construção. Gosto mais disso do que daquilo. Então, ele aceita essa construção mais do que. Enquanto o verbo preferir, ele não aceita. A única coisa que ele vai aceitar é a preposição a. E aí a frase ficaria da seguinte maneira: prefiro cinema a teatro. Olha aqui a construção adequada. Fala, amor. Eu não sei se está certa. Eu coloquei prefiro bem mais o cinema ao teatro. Não pode ter o bem mais? Também não. Ele só aceita a preposição. Se você intensifica ele já vai para o lado errado, entendeu, Inaê? Aí o verbo preferir, ele precisa dessa concisão. Ele precisa desse termo bem mais resumido. Tudo bem? Por isso que ele só aceita a preposição a. Essa é uma lei que ninguém desrespeita. Quem desrespeita, desrespeita alguém ou alguma coisa. Porém, quem desobedece, desobedece a alguém ou a alguma coisa. Nesse caso, essa é uma lei a que ninguém desobedece. Pessoal, fiquem ligados, porque esse que aqui é pronome relativo. Ele sempre faz referência a um termo anterior. E aí, eu vou usar a preposição sempre antes dele, tá? Tia, eu troquei o que para a qual. Tá certo? Ok. Perfeito. Mas aí, Rafa, você tem que crasear o a, tá? Porque é a preposição mais o a de a qual. Tá bom? Bora lá. Esse é um professor que todos respeitam. Quem respeita, respeita alguém. Porém, quem obedece, obedece a alguém. Então, esse é um professor a que todos obedecem. Precisa da preposição. Se quisesse fazer igual a Rafaela disse, trocar o a que por a qual, por exemplo, neste caso, como professor é masculino, ficaria ao qual. Combinado? Tem problema se inverter a frase? Tipo, todos obedecem a esse professor? Não, você só está tirando o pronome relativo, mas você colocando a preposição, para mim, é o interessante. Não tem problema, não. Tá bom? Essa gente que os padres ajudam é muito carente. Como ficaria o verbo assistir no sentido de ajudar? Mudaria alguma coisa? Precisaria da preposição? O que vocês acham aí? Assistir no sentido de ajudar? Não. Eu coloquei sem, tia. Vocês se lembram que o livro de vocês até trouxe que ele pode vir ou não preposicionado? E aí eu falei com vocês, gente, vamos riscar esse pode
vir preposicionado porque a maioria dos gramáticos trabalham com a não preposição para esse verbo. Então, assistir no sentido de ajudar não será preposicionado, beleza? Então, aqui a frase vai continuar do mesmo jeito, porque nesse sentido ele não quer preposição. Os governantes não desejam a ascensão social da população carente, ou seja, o crescimento. E aí, trocar desejam por aspirar. Quem deseja, deseja alguma coisa. Porém, quem aspira, no sentido de desejar, aspira a alguma coisa. Neste caso, observem que aqui esse a é só artigo, por isso não foi craseado. Mas, quando eu acrescento a preposição, porque quem aspira, aspira a alguma coisa, o a preposição mais o a artigo faz com que ele seja craseado. Troquem ascensão por crescimento. Ficaria como? Não aspiram ao crescimento. Toda vez que o a vira ao, ele precisa da crase. Tudo bem? Certo? Vou limpar aqui, tá, galera? Só para subir um pouquinho. Se eu estiver falando muito rápido, vocês não estiverem entendendo, por favor, levante a mão, questione, ok? Vamos lá. Seu comportamento não satisfez parentes e amigos. Beleza, quem satisfaz, satisfaz alguém. Mas quem agrada, agrada a alguém. Então, precisa da preposição. Neste caso, teriam duas formas para vocês produzirem. Seu comportamento não agradou a, no singular, parentes e amigos, ou não agradou aos parentes e amigos, tá? Nessa situação, o a somente como preposição também faria sentido. Lembra que eu disse a vocês que o a sozinho, na frente de um termo no plural, ele é permitido, como quando ele é preposição? Joia. Então, essas duas formas seriam possíveis, tá? Agradou aos ou agradou a. Sem crase, só preposição. Nunca vi esse programa de televisão. Ver, eu deveria trocar por assistir. Porém, o assistir, no sentido de ver, ele precisa da preposição a. Nunca assisti a esse programa. Tá? Neste caso, gente, só preposição, não tem crase. Beleza? Ele vive mimando o chefe com os presentes. Esse mimar, quem mima, mima alguém. Certo? Porém, Tá travando. pessoal, voltou agora? Agora voltou, Ai, tia. coisa boa, tava demorando muito para travar hoje, né? Vamos lá. Então, aqui, quando eu digo quem mima, mima alguém. Ah, mimei meu filho, mimei minha filha. Eu mimo meu filho, beleza. Porém, quem agrada no sentido de mimar, também agrada alguém. Esse mimar, esse agradar tem o sentido de quê? De carinho, não é? Neste caso aqui, a regência vai ser igual.
agradando o chefe. Já saíram das minhas lembranças todas as suas maldades. Nós vamos ter que trocar saíram das minhas lembranças por esquecer. E aí, de que maneira nós faríamos isso? Já esqueci todas as suas maldades. Mas, Fernanda, poderia ter um outro formato? Poderia. De que maneira poderia ficar? Já me, com o pronome. Já me esqueci de todas as suas maldades. Poderia ter esse formato também, caso vocês tivessem colocado o pronome, beleza? Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa. Fala, Bárbara. Sim, então, tipo assim, na outra questão, tá ali esquecer-se. Então, não seria, tipo, esse já me esqueci na de baixo? Sim, seria sim, Bárbara. É porque aqui, como a gente colocou o esquecer com dois formatos, pode ser que algum aluno tenha feito dessa forma. Se ele tiver feito dessa forma, eu não vou julgar como errado. Ah, entendi. Tudo bem. Entendeu? Porque ele tem dois modelos de regência. A diferença é que se eu usar o pronome, eu tenho preposição. Se eu não usar o pronome, eu não tenho preposição. É porque não faz diferença de sentido, né? Oi? É porque não faz diferença de sentido? Não, aqui não. Aqui é realmente se ele é ou não pronominal. Vamos lá, já saíram das minhas lembranças todas as suas maldades. E aí eu vou trocar tudo isso por esquecer-se. Ou seja, já me esqueci de todas as suas maldades, que poderia também, no caso... Ah, não, se bem que aqui, como ele botou obrigatoriamente o pronome, a única forma seria essa. Tá? Se obrigatoriamente ele colocou o pronome, a gente vai tratar como a única forma. Joia? Vou limpar e subir um pouquinho. Vamos lá. Aqui eu peço, né, que vocês assinalem a construção correta para o verbo preferir, aquela que está melhor empregada. Então, vamos analisar isso aí. Verbo preferir, eu disse para vocês que ele é conciso, que ele aceita apenas a preposição a. Então, preferia ir ao cinema do que ficar vendo televisão. Eu falei para vocês que ele não aceita esse formato. Depois, preferia sair a ficar em casa. Ó, conciso, preposição a, tudo bonitinho, do jeito que tem que ser. Preferia antes sair a ficar em casa. Esse antes tem valor demais. É a mesma coisa que eu dissesse. Preferia mais sair a ficar em casa. Olha que construção ruim, feia, estranha. Preferia mais sair do que ficar em casa. Também não pode para o verbo preferir. Antes preferia sair do que ficar em casa. Então, todas elas estão erradas. A única alternativa correta é a letra B, que usou apenas o A para comparar esses dois elementos. Tudo bem? Depois, na número 6, eu tenho aqui, considerando as frases, o menino quer a bola, a mãe quer muito a filha. Analisem para mim esse querer. Qual o sentido desse querer? O menino quer a bola. Desejar. Como? No sentido de desejar. Exatamente. Então, esse primeiro querer aqui tem o sentido de desejar, certo? Enquanto esse segundo querer tem sentido de quê? De desejar o bem, assim.
De gostar. Na verdade, eu vou colocar o querer para não confundir. Querer bem, amar, não é isso? Então, neste caso, a regência muda. Porque se querer no sentido de desejar, ele não tem preposição. Se tivesse preposição, esse a seria fraseado. Porém, aqui, a mãe quer muito a filha, significa que ela ama, que ela quer o bem, que ela deseja o melhor. Então, neste caso, eu estou perguntando, as duas frases estão corretas? Sim. Por quê? Porque eles admitem as duas regências de maneira diferente. A primeira sem preposição e a segunda com preposição. Alternativa correta, letra C. Tudo bem? Vamos lá. Número 7, assinale a alternativa correta quanto à regência. A peça que assistimos foi muito boa. Qual é o problema aqui, gente? Quem é que sabe pode me falar? Teria que ser a peça a que assistimos? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, seria a que assistimos. Certo? Então, o problema foi a falta da preposição para o verbo assistir. Estes são os livros que precisamos. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, estes são os livros de que precisamos. Ah, daria certo colocar dos quais precisamos? Sim, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Depois, este foi um ponto que todos se esqueceram. E aí? Olha o C. Todos se esqueceram. Então, esse foi um ponto de que todos se esqueceram. Precisaria da preposição de, certo? Guimarães Rosa é o escritor que mais aprecio. Por que está correta? Porque quem aprecia, aprecia alguma coisa ou alguém. Não precisa da preposição. Esta alternativa está correta. O ideal que aspiramos é conhecido por todos. Qual é o problema aqui? O ideal a que aspiramos. Porque esse aspirar tem o sentido de desejar, de almejar. Precisava da preposição a. Então, estas seriam as formas corretas, tá, pessoal? Que eu coloquei aqui na frente. E esta letra D é a forma correta em relação à regência. Agora, assinale a opção em que o verbo assistir é empregado no mesmo sentido em não direi que assisti às alvoradas do romantismo. Pessoal, esse assistir tem sentido de quê, na opinião de vocês? Não direi que assisti às alvoradas do romantismo. Tem sentido de ver, de presenciar, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho que analisar qual oração também vai ter sentido de presenciar, de ver. Então, neste caso, ó, não assiste a você o direito de me julgar. Não dá a você o direito de me julgar. Então, não é no mesmo sentido. É dever do médico assistir a todos os enfermos. Observem que aqui, assistir no sentido de ajudar até veio preposicionado, mas não é o mesmo sentido do que eu quero no enunciado. Em sua administração, sempre foi assistido por bons conselheiros. Sempre foi o quê, gente? Ajudado, certo? Sentido de ajudar também. Não se pode assistir indiferente a um ato de injustiça. Ou seja, não se pode assistir, não se pode ver, indiferente a um ato de injustiça. Neste caso aqui,
Letra D é a que possui o mesmo sentido do enunciado. Alguma dúvida? Esse último tem sentido de ajudar também. Pessoal, agora voltou de novo, né? Vamos lá. 9 e 10. A 9 diz o seguinte: quando chamar tem sentido de qualificar, ele pode se construir um período, por exemplo, como objeto direto mais predicativo. Tudo isso se observa em qual alternativa? Pessoal, esse no sentido de qualificar é quando eu dou a alguém um determinado nome, eu nomeio, vocês se lembram? Então, esse chamar, no sentido de qualificar, de dar nome, ele pode aparecer num outro formato, com um objeto direto, mais um predicativo, que é uma característica dada ao sujeito. Então, em qual alternativa nós vamos observar isso aqui? Na letra E. Quando eu falo aqui, alguns chamam. Chamam quem? Chamam ele. Observem que esse no tem valor de quê? De ele. Por que foi usado no? Porque eu não posso usar o pronome pessoal depois do verbo. Então, chamam-no ou chamaram-no. Lembram disso? De fiscal. De fiscal caracteriza esse objeto direto aqui, que é o no. Então, a única construção em que isso ocorre é a letra E. Vocês marcaram alguma outra? Eu marquei a A 7. gente tinha marcado a C, tia. Os inimigos chamam de traidor do povo. Beleza, chamam. Só que aqui chamam-lhe. Eu falei para vocês que o lhe, ele sempre será o quê? Objeto indireto. Se o lhe sempre será objeto indireto, esse chamam, ó, não seria objeto direto, seria objeto indireto. Lembram disso? Galera? A estrutura do enunciado está pedindo uma construção em que nós tenhamos um objeto direto e um predicativo. O lhe, ele pode ser objeto direto? Não. Os inimigos chamam a ele de traidor do povo. Sim, entendeu agora, Inaê? Tá vendo porque é bom eu olhar para o rostinho de vocês? Esse lhe teria valor de a ele e, portanto, seria um objeto indireto, sendo que lá no enunciado está pedindo a oração que tem objeto direto. No caso desse... Aqui, a estrutura Fala, está amor. certa dessa frase, né? Oi? A estrutura da frase está certa, Tá só correto. que é um objeto indireto. Isso, está correta. Aqui é porque nesse no, o pronome oblíquo o, a, os e as, ele é sempre objeto direto. Ele não tem valor, ele não tem preposição. Então, por isso, esta é a alternativa correta. Ok? Caiu a fichinha aí agora? Beleza. Na número 10, eu peço o seguinte: assinale a alternativa correta quanto à regência verbal. Deixa eu ver a hora que acaba a nossa aula, que eu sempre fico perdida quando a quarta aula é com vocês. Vamos lá. Ela sempre disse que queria bem as amigas. Por que está errado essa daqui? Teria que ter frase. Frase, isso aí. Querer no sentido de desejar o bem.
de amar, de desejar coisas boas, ele tem preposição, então precisaria ser as amigas, ok? Depois, não me simpatizo com aquele autor. Qual é o problema, gente? Verbo simpatizar. Me. Perfeito. Esse me aí, ele está errado. Ou seja, simpatizar, ele não aceita esse me, tá bom? Volte para mim. Eu lhe adoro. Quem adora, adora? Alguém. Então, seria eu te adoro ou eu o adoro, ok? É igual eu lhe amo. É igual eu lhe amo, perfeito. A menina que eu gosto está aqui, só que quem gosta, gosta? Deveria ser a minha a qual Quem gosta, gosta. de travou. E aí, até que enfim. Meus amores, quem gosta, gosta de alguém. Então, a menina de que ou de quem eu gosto está aqui. O ideal aqui seria de que ou de quem eu gosto, porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Precisaria da preposição. Tudo bem? Viram aí o defeito? Ah, é porque na pronúncia isso é muito comum. A menina que eu gosto, necessito que, quando é necessito de que, preciso que, quando seria preciso de, né, de que. Ou seja, nós temos aí que adaptar essa regência ao nosso vocabulário para que a gente consiga fazer esse uso mais natural, tá bom? Certo? Olha só, infelizmente eu vou ter que parar aqui, não vai dar tempo a gente terminar. E aí eu vou fazer uma chamada rapidinho, tudo bem? Vamos lá. Hoje, 8. Tô na cabeça que hoje é 9. Ana Clara. Todo mundo destravando os microfones aí. Ana Clara falou que ia ter que colocar no chat. Ok, Arthur Mendes. Bárbara. Presente. Beatriz. Presente. Caio. Presente. Daniel. Presente. Enzo. Eu. Gabriel. Gabriel Cavati. Lara. Larissa. Larissa tá aí hoje, não. Letícia. Letícia. Luísa. Aqui. Joia. Maria Eduarda. Presente. Melissa. Beleza, Melissa. Pedro. Aqui, tia. Joia. E Vitor. Faltou também. Nono A. Beijos. Se quiserem sair, fiquem à vontade, tá? Vamos para o nono B. Ana Luísa. Presente. Joinha. Ana Beatriz.
Presente. Dalton. Presente. Estou vendo aqui. Dalton, obrigado. Danilo. Eu. Ok. Davi Colodete. Davi Mafra. Elisa. Presente. Felipe. 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 João Pedro. Eu. João Pedro Campana. Ok, Felipe, vi no chat agora. João Pedro Campana não tá aí, né? Júlia. Joia. Kaique. Luísa Guerra. Aqui. Joia. Luísa Grilo. Aqui. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariana não está assistindo. Rafael. Cadê Rafael? Ele tinha entrado, eu falei que ele estava sumido e ele não ficou, né? Vai ficar falta de novo. Rafaela. Beijo, Rafa. Ricardo não apareceu. Vitória. Presente. Ok. Vitor Martins. Tô aqui. Beleza, Inaê. Meus amores, beijo. Só lembrando, né? Infelizmente, quem precisa ouvir não está aí. Se o aluno, ele liga o computador, mas fica com a câmera desligada, com o áudio desligado, não participa da aula, não ouve quando a gente chama, a gente deduz o quê? Que ele não está ali. Então, a falta é certa. Depois, não dá para reclamar, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, tudo de bom, tá bom? Eu vi, Mel, com certeza. Tchau.